Olá, querida amiga, querido amigo, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. É o programa que está na atual temporada estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. O livro A Caminho da Luz é um livro interessantíssimo que ele vem contando resumidamente, mas ao mesmo tempo profundamente, a nossa história espiritual com os fatos históricos que nós conhecemos aqui através da história contada nas escolas, contadas e ensinadas nas universidades. Então é um livro que eu julgo muito importante para as nossas reflexões. Nós já estamos caminhando para o final do capítulo 23. Este livro se compõe de 25 capítulos, então nós já estamos próximo do término do nosso projeto atual. E aí vamos dar continuidade num outro livro. Eu agradeço aos telespectadores da TV Mundo Maior e também da TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Lembrando que no YouTube da TV A Caminho da Luz tem uma playlist destinada a estudarmos todo o livro, desde o prefácio de Emmanuel. Está lá disponível à sua disposição. Relembro também que nós temos um WhatsApp. Mande sua mensagem, interaja ou simplesmente peça para fazer parte da lista de transmissão. Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que você vai receber diariamente uma mensagem, um post, as nossas novidades. O número é 19 997 7827 94. Eu inicio o programa rogando o amparo e a intuição dos bons espíritos e que todos nós que estamos neste momento em comunhão possamos estar com o pensamento elevado, possamos estar prontos para o estudo de mais um livro, de mais uma página deste espírito baluarte que foi Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Então, o primeiro item de hoje é provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provações da França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 e 1918, que é exatamente o período da Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, antes de nós darmos continuidade na leitura, que André Luiz, através do livro Ação e Reação, pelas mãos de Chico Xavier, nos mostra vários tipos de karma. Karma, uma palavra do sânscrito, nós poderíamos dizer lei de causa e efeito, por exemplo. A lei dou o primeiro passo, mas aquele passo gera uma repercussão. Quando é uma ação boa, um pensamento bom, uma atitude boa, naturalmente a repercussão é boa. Quando é envolto no orgulho, da vaidade, dos ciúmes, da posse, naturalmente volta com essa mesma carga que eu desprendi. Nós falamos muito da lei de causa e efeito apenas no âmbito pessoal. O que eu estou passando hoje é o meu karma do passado. Às vezes nós usamos a palavra karma, a palavra causa e efeito, e não damos o devido cuidado que a palavra merece. Mas o foco do nosso estudo de agora não é o tema causa e efeito, não é o tema karma, não é o tema o passado repercutindo no presente. Não é esta a finalidade. O que eu quero mostrar é que o karma não é apenas um resgate do indivíduo com o seu passado, com os seus algozes, com as suas vítimas, consigo mesmo.
A lei de causa e efeito também se estabelece para um povoado, por exemplo, para um país, para uma região circunscrita. Aqui nós vemos que a França passou por vários períodos até a queda da monarquia, até a queda da Bastilha, a vinda de Napoleão Bonaparte, a queda de Napoleão Bonaparte, a volta dele, assim, nós vimos que a França passou num período de algumas décadas por vários tipos de regime. E aí conta que no plano espiritual, eles sabem os motivos, mas que para nós aqui na Terra seria desnecessário hoje, nós sabemos, que levou a Alemanha de Bismarck a invadir, a matar, a fazer tudo aquilo que fez. E a Alemanha, devido a este ato de crueldade, porque uma guerra é um ato de crueldade. Uma guerra é você entrar, invadir, matar, abusar das pessoas, escravizar muitas vezes. E aí a Alemanha, que havia assumido esta dívida coletiva, na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela saiu vencida. O que naturalmente viria mais tarde, em 1939, a culminar como sendo a grande potência da Europa, tendo nas mãos um exército imenso e Hitler à frente dele. Mas nós percebemos que as ações de um país, elas também geram a causa e o efeito, também geram o seu karma. Não é apenas o indivíduo, existe a pessoa com karma, existe uma família com um karma, existe uma região com um karma, como existe uma nação passando por isto. Então nós vemos que o tema de lei de causa e efeito ele é muito vasto. E vale a pena um dia, não digo até nós terminarmos esse programa, que nós estudamos ele em sequência, mas nós podemos, neste projeto que estamos inseridos, ainda estudarmos um pouco mais, com minudência, este assunto instigante. Historicamente falando, nós todos já sabemos destes relatos, não tem nada aqui de extraordinário, a não ser a questão de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, a questão de que muitas coisas no mundo espiritual para espíritos já superiores estão às claras, para nós na crosta ainda não chegou. Então são essas questões que gradativamente vão chegando até nós. E encerra Emmanuel este item nos dizendo: Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então, Paulo, quando ele dizia o plantio é livre, a colheita é obrigatória, nada mais é do que fazendo um grande resumo do que nós coletivamente passamos. Então, os países, como os indivíduos, têm a oportunidade. Muitos podem perguntar assim, mas olha, se foi a mando de uma única pessoa, por que o coletivo todo vai padecer? Não é apenas uma única pessoa, é um grupo de pessoas afins, que sempre tem aquele que se destaca na liderança, aquele mais inflamado, aquele que passa as orientações e rascunha os projetos, os detalhes, mas um projeto no âmbito do que nós temos visto não é apenas idealizado por uma pessoa. Se é por uma pessoa e essa pessoa é rejeitada, tiram ela e colocam uma outra. É um grupo de pessoas, então aquele solo, espiritualmente falando, ele assumiu uma dívida. E é necessário que mais cedo ou mais tarde, naquele momento posterior, venha as leis naturais, cobrando daquele meio, daquele solo, o resgate natural, até mesmo para a emancipação dos miasmas que ali ficou impregnado.
A lei divina é interessantíssima, ela trabalha com uma genialidade que ainda foge da nossa cabeça. Nós ainda pensamos muito com a cabeça da matéria, o que o olho vê, o que o ouvido ouve, o que a cabeça concebe, mas a vida espiritual é mais do que isto. Então nós temos que ver a situação duplo. É interessante que, falando da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, nós percebemos nosso lar, que foi escrito em 1943 e publicado em 1944. Nós percebemos naquela obra o apelo de cidades vizinhas à crosta, endereçando através de um método radiofônico, televisivo naquela cidade, já falando, olha, vamos vibrar pela terra, estamos diante de uma iminente guerra, os países estão se movimentando e culminou realmente com a Segunda Guerra Mundial, com o extermínio de milhares de pessoas e tudo mais que a história nos narra. Mas nós percebemos claramente que o plantio ele não é apenas o meu plantio individual. Quantas pessoas numa mesma família não adquirem dívidas kármicas juntos? Trabalham, por exemplo, conscientemente para a propagação da difamação de uma pessoa ou de um grupo. Trabalham conscientemente na disseminação de coisas que vão fazer mal para a criatura humana, mas em torno do dinheiro, em torno disso ou daquilo, continuam o seu projeto. Então aqui nós ficaríamos muito tempo estudando e meditando a respeito da lei de causa e efeito que começa no indivíduo e culmina também no coletivo de uma nação, como foi o caso da França, que passando por todas estas reviravoltas consegue naquele momento, estamos falando do século XIX, naquele momento libertar das dívidas espirituais que havia assumido. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas antes eu gostaria de fazer alguns convites muito especiais a você que tem me acompanhado pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Já conhece o meu site? andreluizvilar.com. Ali no meu site você encontrará minha agenda de palestras, os artigos que eu escrevo semanalmente. Ali você vai poder acompanhar um pouquinho os programas que eu ajudo e coopero nas mais variadas emissoras e rádios. Então eu gostaria muito de convidá-lo a conhecer andreluizvilar.com. No YouTube da TV A Caminho da Luz, você vê que ao lado do inscreva-se tem o sininho. Se inscreva no canal e habilite as notificações. Mas além disso, se torne um membro do canal. Quando você se torna um membro, você está ajudando diretamente o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Estamos com uma atividade assistencial imensa e a sua ajuda ela é muito importante para nós darmos continuidade na tarefa que nós temos. Aqui na descrição deste vídeo no YouTube você vai perceber as minhas redes sociais e lá você poderá acompanhar os trabalhos do centro, as atividades, a distribuição de comida, de cobertores, de agasalhos, já que estamos no inverno aqui no Hemisfério Sul. Então eu gostaria muito de contar com a sua colaboração. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Demos já início ao item passado, Provações Coletivas da França, e agora nós vamos ver o último item que compõe o capítulo 23. Nós vamos ver agora o item Provações da Igreja. Nós já vimos que a Igreja Católica, aqui sem qualquer demérito à Igreja, sem qualquer falsa superioridade, modéstia ou sem laivo de arrogância ou soberba, mas nós vimos em capítulos passados, em estudos passados, e se fizermos uma rápida pesquisa no Google, nós vamos ver as atrocidades que a igreja cometeu em nome do Cristo. E nós muitas vezes estivemos no meio da igreja, como um padre, como um bispo, como um papa, ou uma pessoa muito poderosa que incentivava financeiramente a determinados desvios. Então, nós somos reencarnacionistas.
compreendemos que hoje somos espíritas, mas ontem com certeza não fomos. O espiritismo tem 160, 161 anos de história. Então, muito provavelmente já tivemos também capítulos difíceis dentro da igreja. E olha o que Emmanuel nos fala. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Então essa informação da infalibilidade papal nós já vimos no início do livro, em capítulos bem recuados, quando nós vimos que um papa, muito inspiradamente, disse que quem está com o título de papa, esse é infalível. Esse não erra, esse não tem dúvidas, esse tem sempre a palavra certa, esse é um enviado de Deus, está ali na cadeira que um dia foi de Pedro, e nós vemos que isso daí foi apenas para comprometer a falência, aumentar a falência da Igreja Católica. Com todo respeito aos papas que já tivemos, com todo respeito aos bispos, com todo respeito aos pastores evangélicos, aos médiuns e dirigentes espíritas, nenhum chefe religioso é infalível, salvo aquele que vem com um grau muito elevado de iniciação espiritual, que está muito consciente do seu papel. Nós outros somos todos falíveis, somos todos oriundos da necessidade da vigilância, não somos mais nem melhor do que ninguém. Aqui estamos para vigiarmos o que desejamos, o que queremos. Aqui estamos para vencer o nosso orgulho exacerbado. Então isso daqui foi apenas para ampliar o grave problema moral que já havia no alto escalão eclesiástico. Isso daqui veio apenas para corroborar com a ideia do desvio moral, porque há muito tempo já viu o desvio doutrinário. Há muito tempo falavam de Jesus, mas não viviam Jesus. Há muito tempo davam o corpo de Jesus na condição da hóstia, mas de Jesus mesmo não tinha nada. Estou falando por parte daquelas pessoas que viviam e abusavam da religião, o que notadamente não eram todas as pessoas. Não podemos generalizar, mas infelizmente por atitudes como esta, nós percebemos claramente que a igreja tinha um papel, tinha uma finalidade, mas que infelizmente falhou gravemente no seu compromisso assumido no plano espiritual. Desviou a simplicidade, trouxe o luxo, se tornou a grande sócia da Europa na época feudal, na época monarca, na época das guerras, trouxe para nós grandes invenções como a Santa Inquisição, como as guerras santas, como a ideia de querer doutrinar a população, e em vez de esclarecer, em vez de ensinar, dava, mas cobrava, vai recomendar o corpo, então tem que pagar. Ah, vai nascer uma criança, vai ter que batizar, tem que pagar. Ah, a pessoa está precisando da missa do 7º dia, tem que pagar. Então, ficou um comércio. É um comércio. Então nós vemos aqui que é Emmanuel falando, é a história narrando, não é o André, sem qualquer... Porque eu sei que ontem já tive vínculos com a igreja e muito provavelmente muitos erros da igreja podem ter sido inspirados por más ideias minhas. Mas é uma constatação do que o cristianismo padeceu em nossas mãos. Continua Emmanuel. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividade. É a doutrinação, é a imposição,
É a ideia de que em nome de Deus eu falo e você tem que obedecer. É uma afronta você ir contrário ao que a pessoa está dizendo. Então isso fez com que a Europa, durante muitos séculos, baixasse a cabeça, aceitasse tudo. E hoje nós vamos para a Europa, tirando aí Portugal, Espanha, Itália, nós vamos, por exemplo, para a França, nós vamos para a Alemanha, para a Suíça, nós vamos para a própria Inglaterra, que é anglicana, uma divisão da Igreja Católica, já que o rei Henrique VIII não pôde se separar, ele fundou a própria igreja, a diferença é que ele é o papa da igreja dele. Nós vemos, a parte da Europa não crê em Deus. Aqueles templos lindíssimos, góticos e não sei mais o que, vazios, de tanto abuso, de tanto querer falar uma coisa e viver outra. Fala de amor, mas manda matar. Fala de perdão, mas castiga. Fala de igualdade, mas não recebeu o negro, não recebeu o escravo. Então é difícil. Nós temos inteligência. Nós temos hoje capacidade de discernir. Naquela época havia um pouco também. Então hoje você vai conversando com o Charles Kempf, por exemplo, presidente da Federação Espírita Francesa. Ele é francês, ele fala, André, se eu falar que o espiritismo aqui na França é religião, ninguém dá atenção, porque a palavra religião ficou pejorativa, associada a guerras, conflitos, mortes. Bélgica, a mesma coisa. Por quê? Por conta do que nós estamos vendo. Muita fala, muito discurso, é Deus daqui, é Deus dali, é Jesus daqui, é Jesus dali. Mas a parte moral mesmo, há muito tempo estava afastada da vida religiosa. Continua Emmanuel. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram os seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta, que foi por muito tempo prolongada, em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação em 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do Direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Então nós percebemos que até que demorou muito. Foram séculos de muita perseguição, de muita coisa esquisita em nome do Cristo, e apenas em 1870 foi que culminou com toda esta derrocada. Mas nós vemos que até hoje a Igreja tem um papel importante, tem a sua finalidade. Eu conheço muitos padres que amam a batina, que trabalham com muita seriedade, que em modo algum se assemelham aos exemplos que eu mencionei há pouco. Eu não estou aqui falando de pessoas, eu estou aqui falando da instituição, o que é diferente. Tem muitos fiéis, por exemplo, que são pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas que pegam o exemplo que a Igreja ensina de amor, de doação. Tem alas da Igreja fantásticas, como, por exemplo, os vicentinos, os franciscanos. São alas que promovem a caridade, que levam auxílio aos hospitais,
que levam comida a lares que padecem de fome, de frio. Então, nós não podemos desmerecer as pessoas e desmerecer de toda a instituição, não. O objetivo de Emmanuel e o meu objetivo como apresentador não é falar assim, o Espiritismo é mais ou é menos, a Igreja Católica é menos ou é mais, não. Primeira coisa, um bom religioso é aquele que tem a capacidade de respeitar a religião alheia e de não querer denegrir a religião para se vangloriar mostrando que a dele é melhor ou que a dele faz mais. Não, como existe muito centro espírita que não é sério, como existem muitos espíritas que vendem a mediunidade, vivem do livro espírita, vivem de uma creche, vivem disto. Infelizmente é o mundo que nós vivemos de provas e expiações. Mas o importante de tudo isto que nós falamos hoje é que a própria lei divina cobra. Dá-nos o livre-arbítrio, dá-nos a oportunidade da ação. Mas é um abuso, é o abuso, é o abuso. Chega uma hora que eles falam, vamos mais devagar. Espiritualmente o vírus que nós temos hoje tem uma finalidade, não é por acaso. Mas o nosso tempo é curto, não vamos conseguir prolongar em nossas considerações. Eu convido a todos para a semana que vem estarem comigo para começarmos o capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, votos de muita paz, de muita luz, que toda a nossa semana possa ser coroada de êxito, que possamos ter a visita, o acompanhamento dos bons espíritos e encontrarmos a paz de que tanto necessitamos. Muita paz a todos.